Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, versículo 1. Amém? Quer ler no telão? Eu vou ler na linguagem do telão aqui com todo mundo, tá bom? Diz assim, Lucas capítulo 5, do 1 em diante. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se a rede. E fizeram sinal ao companheiro dos que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Só até aí, meu muito obrigado, pode se assentar, amém? Queridos irmãos, estamos na noite de hoje, no último elo da campanha A Pesca Maravilhosa. Nós temos todas as terças-feiras o culto da vitória, mas durante esse mês de janeiro, estivemos ministrando e também recebemos, o pastor Paulo César. Quem lembra? Há 2 terças-feiras atrás, o pastor Paulo César esteve conosco aqui. Pastor Paulo César, para quem não sabe, ele é militar da Polícia Reformado, um homem que a gente tem um carinho muito grande, pastor de uma igreja. E ele ministrou uma mensagem muito linda, que inclusive eu quero incentivar os irmãos que estão em casa, no nosso canal no YouTube, IUSE Santa Efigênia, canal do YouTube, tá? IUSE Santa Efigênia. Você vai encontrar todas as mensagens, apenas as mensagens no canal do YouTube. E você vai encontrar a mensagem do pastor Paulo. Que mensagem linda, que mensagem abençoadora, né, irmã Doris? Queridos, e o pastor Paulo foi o único preleitor de fora no culto da terça-feira. Mas nas terças que eu tive a oportunidade de ministrar, eu segui esse texto. Eu pontuei algumas situações aqui nesse texto que fizeram com que aqueles pescadores, já ia dizer os discípulos, mas na realidade nem todos os discípulos de Jesus eram pescadores. Os discípulos de Jesus que eram pescadores eram Pedro, Tiago e João. Queridos, e provavelmente aqueles discípulos, além de Pedro, que eram pescadores, que era Tiago e João, eles estavam aqui nessa situação. Eles estavam aqui também neste acontecimento. E eu ministrei na primeira terça-feira, e você vai lembrar, que eu falei que havia alguns outros barcos ali à beira do mar da Galileia. Mas Jesus entrou apenas no barco de Pedro. Jesus entrou no barco de Pedro. E quando Jesus entrou no barco de Pedro, a Bíblia fala que Jesus pediu que Pedro fosse mais para o meio do mar, para que Pedro se afastasse um pouco da praia. Sabe qual foi a primeira mensagem que eu ministrei aqui na campanha da Pesca Maravilhosa, ainda na primeira terça-feira do mês de janeiro? Que Jesus deseja entrar no nosso barco. Há um desejo no coração de Jesus, entrar no meu barco, entrar no seu barco. Ali aqui nesse texto, Jesus entrou no barco de Pedro. Mas Jesus poderia escolher um outro barco, porque não havia só o barco de Pedro ali. Mas havia um propósito
Jesus, no seu atributo de onisciência, por conhecer todas as coisas, havia um propósito de Jesus em fazer com que Pedro experimentasse daquele milagre. Por quê? Porque depois Pedro estaria acompanhando Jesus em uma pescaria, mas não numa pescaria de homens. Perdão, não numa pescaria de peixes, mas numa pescaria de homens. Tanto que um dia, no chamado de Jesus para Pedro, para o segui-lo como discípulo, Jesus disse: Pedro, vem comigo, porque agora lhe farei pescadores de homens. Então, irmãos, provavelmente Jesus, ele entrou no barco de Pedro porque ele queria fazer com que Pedro tivesse essa experiência. Ele queria fazer com que Pedro vivesse essa experiência que nós conhecemos como uma pesca maravilhosa. Amados irmãos, deixa eu dizer algo para você. Quando Jesus entra no barco de uma pessoa, é impossível essa pessoa viver a mesma vida. É impossível essa pessoa viver do mesmo jeito. É impossível essa pessoa não ter experiências profundas com o Senhor, ao ponto tal da vida desta pessoa mudar. Posso falar algo com você de experiência própria? Depois que Jesus entrou no meu barco, irmã Francisca, a minha vida nunca mais foi a mesma. Depois que Jesus Cristo, irmão Diácono Jaderson, que já contou um testemunho lindo aqui no seminário, a respeito de Jesus ter entrado na sua vida, de Jesus ter entrado no seu barco. Oh, irmãos, é impossível Jesus entrar no barco de alguém, irmão Paulo, e essa pessoa continuar do mesmo jeito. A pessoa no qual Jesus entra na vida, Jesus entra no coração, o mínimo que pode acontecer na vida desta pessoa é ela experimentar algo sobrenatural. Quando Jesus entra no meu barco, quando Jesus entra no seu barco, nós deixamos de ter visão apenas natural. Sabe o que é visão natural? É isso que eu estou vendo aqui, ó. Estou vendo aqui a irmã Doris, a irmã Francisca, a irmã Thelma, Paulo Marcinho, Diácono Jadson, o seu filho maravilhoso, Nicole, Samira, pastora Débora, tantos outros agora, mas tantos outros que estão participando conosco online, que eu estou vendo aqui, os nomes. Isso é visão natural, é aquilo que os nossos olhos enxergam. Quando eu olho aqui para a Serra do Curral, eu só consigo ver até aquelas antenas. Quem já viu aquelas antenas das televisões? Desde criança. Eu fui nascido e criado no bairro São Geraldo. Não nascido, mas eu fui criado no bairro São Geraldo. Na realidade, quando eu nasci, meus pais moravam no Rio de Janeiro, na Praça Seca, no bairro, que é em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Meu pai é carioca, eu já contei essa história aqui outras vezes. Meu pai é carioca, minha mãe é mineirinha, Belo Horizontina ali do Pompeia. Criada no bairro Pompeia. E quando eu nasci, até os 4 anos, morávamos na Praça Seca no Rio. Quando chegamos em Belo Horizonte, minha avó já morando no bairro São Geraldo, aí sim, passei a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude no bairro São Geraldo. E tinha menos prédios ali na região onde eu morava. Todas as vezes que eu subia na praça, a casa que eu fui criado, meus tios, né, onde minha avó, quando faleceu, deixou para minha mãe e mais alguns irmãos, um quarteirão da praça. Quando eu chegava na praça, irmã Doris, eu via aquela antena, a Serra do Curral e a antena. Sabe por que eu estou dizendo isso? É porque a ótica é natural. O natural, a gente só vê até onde os nossos olhos alcançam. Sabe o que é os olhos sobrenaturais? Sabe o que é os olhos da fé? Ver além daquela montanha. Oh, irmãos, quando Jesus entra no coração, quando Jesus entra na vida, quando Jesus entra no barco Nicole, é impossível a pessoa ter a mesma visão. Deus sempre vai fazer com que essa pessoa viva coisas sobrenaturais. Irmãos, nós estamos aqui na igreja, e deixa eu dizer uma coisa para você, e vou falar algo que eu sempre falo antes de falar uma palavra dura, tá? Eu vou falar algo que eu sempre falo antes de talvez falar uma palavra um pouco mais dura. Coloque amor nas minhas palavras. Se você não tem visão sobrenatural, ou não quer ter visão da fé, a igreja não é um lugar para você. Porque na fé nós vivemos pelo que vemos.
mas é pelo que não vemos. Será que você consegue entender isso? Ah, pastor, eu não acredito no sobrenatural, não. Ah, pastor, eu não acredito no mundo espiritual, não. Coloque amor nas minhas palavras, você que está aqui, e coloque amor nas minhas palavras, você, tantos outros que estão nos vendo em casa aqui. Tá bombando, hein, pastor Adel? Tanta gente assistindo. Se você não crê no mundo sobrenatural, se você não crê no mundo espiritual, se você não crê que existe o sobrenatural, o que você faz dentro da igreja? Porque na igreja nós estamos aqui não pelo que vemos. Nós não estamos aqui pelo mundo natural. Nós estamos aqui pelo sobrenatural. O natural já havia acontecido na vida de Pedro. Ele tinha jogado redes a noite inteira, mas não pescou nada. Sabe o que foi sobrenatural? Foi Jesus entrar no barco dele, mandar ele voltar para o mesmo lugar. Eu preguei isso aqui. Mandar voltar para o mesmo lugar onde tudo deu errado, onde foi o lugar da vergonha, onde foi o lugar da humilhação, e honrar ele ali naquele lugar. Isso é sobrenatural. A primeira mensagem que eu ministrei aqui, nesta campanha, foi que Jesus deseja entrar no nosso barco. Quem permite Jesus entrar no seu barco aí? Dá um tchauzinho para mim assim. Eu vim nesta noite dizer que Jesus está dentro do seu barco. E se Jesus está no seu barco, se prepare. Vocês vão viver o sobrenatural de Deus. Se prepare, você que está em casa, para viver uma pesca maravilhosa. E o mais maravilhoso de tudo, e o mais tremendo de tudo, é que Jesus mandou ele voltar para o mesmo lugar. Jesus não falou assim: Pedro, vamos experimentar um lugar diferente? Não. Jesus disse: Pedro, vamos sair da beira da praia. Vamos lá para onde deu tudo errado. E eles foram. Eu preguei isso aqui, e eu estou apenas dando uma relembrada em tudo aquilo que ministrei nesta campanha, em que às vezes Jesus vai te mandar voltar para o mesmo lugar onde você foi humilhado para ele te honrar. Quem já foi humilhado numa empresa aqui? Quem já foi humilhado na escola? Quem já foi humilhado na faculdade? Quem já foi humilhado talvez no meio da família? Jesus é maravilhoso ao ponto tal de pegar e fazer você voltar para o mesmo lugar e te honrar naquele lugar. Te honrar no meio da sua família. Pastor, o senhor não pregou isso não? Preguei sim. Tanto que eu contei sobre São João da Ponte. Quem lembra? Quem lembra que eu vim em São João da Ponte de chinelo de dedo, aquele menino adolescente, né, talvez só conhecido ali como neto do delegado da cidade, do barbeiro da cidade, que eu já contei essa história, e ali de repente, tantos anos depois, eu, pastora Débora, e uma equipe maravilhosa de missionários, passamos lá um final de semana, distribuímos 58 cestas básicas, distribuímos roupas, fizemos um anúncio, convidamos todo mundo para o ginásio da cidade, que na realidade era uma quadra, só que eles chamam de ginásio. A gente sabe que é uma quadra, para a gente é uma quadra, para eles é o ginásio da cidade. E ali preguei, orei, fiz o apelo e muitas pessoas aceitaram Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Principalmente pela parte que muitas pessoas aceitaram Jesus, porque o maior propósito de um pregador é ganhar almas. Eu estou aqui pregando. Eu sei que Deus está falando em corações. Eu sei que Deus está trazendo resposta para corações aqui. Eu sei que Deus está aqui através da palavra, está alimentando o faminto. Através da palavra, está dando água àquele que está com sede. Está com sede? Jesus é a água da vida. E ali, no mesmo lugar, eu tive a oportunidade. Lembra do dia que eu contei isso, irmã Doris? No mesmo lugar onde a irmã Francisca, há mais de 20 anos saiu lá da Bahia, né, irmã Francisca? Me ajuda aí, mais de 20? 20 quantos? Quantos anos? Pode tirar a máscara e me fala quantos anos, irmã? Peraí que eu vou beber água e vou falar para quem está em casa. A irmã Francisca, há mais de 30 anos, saiu lá da Bahia. Há quase 30 anos. Eu imagino, a irmã Francisca um dia, e ela já fez isso outras vezes, que eu sei, ela voltando na cidade dela.
E Deus a honrando ali naquele lugar. Ela podendo dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu sou uma mulher de Deus. A minha família pertence a Deus. Irmã Francisca, talvez quando a senhora saiu há quase 30 anos atrás, uma jovem, sem experiência de vida, talvez com tantos sonhos. E hoje, eu sei que a senhora está entendendo o que eu estou dizendo. Talvez voltar naquela cidade e todo mundo dizer, a irmã, é Francisca, que já mora em Belo Horizonte há muitos anos. Sabe o que é isso, irmã Francisca? É Deus às vezes nos fazendo voltar no lugar, sabe, irmã Doris, aonde fomos envergonhados, mas nos fazer voltar para nos honrar. E não uma mesma honra, uma honra dupla. Repita assim, Deus não dá uma mesma honra. Ele dá uma honra dupla. Está na Bíblia. Não é palavra do pastor Renato. Não é palavra da pastora Débora. É a palavra de Deus. No lugar da vergonha. Está lá. Uma coroa ao invés de cinzas. Está na Bíblia. Dupla honra no lugar da vergonha. Talvez você já foi envergonhado um dia. Talvez você já foi entristecido um dia. Talvez você já foi magoado um dia. Talvez você já foi decepcionado um dia. E Deus te faz voltar no mesmo lugar. E te faz sentar entre os príncipes. Estou falando coisa de mim aqui? Não. Só estou usando a Bíblia. Sabe o que na Bíblia fala? Que Deus te coloca sentado entre os grandes. Irmãos, quantas vezes eu me peguei, eu falei, meu Deus, eu estou aqui, nesse lugar, Senhor, nem nos melhores sonhos eu imaginaria um dia que estaria aqui. Quantas vezes eu falei isso? Eu vou contar uma história aqui, eu às vezes conto algumas e guardo outras, mas quando eu fui para Israel, nós passamos 2 dias em Paris, na França. Eu tive a oportunidade de ir debaixo não debaixo, eu fui embaixo na Torre Eiffel, mas pegamos um elevador e subimos lá em cima, só que o dia estava nublado, não foi aquela visão que eu imaginava que ia ter, que todo mundo tem, né, que sobe e bate foto. Estava nublado o dia, não é que não dei sorte, é o inverno deles. Estava eu, o pastor Antônio Cirilo e uns outros pastores, ali embaixo da Torre Eiffel, e eu olhando aquele negócio, eu falava, Jesus, irmãos, estou falando com humildade no meu coração, tá? Os irmãos sabem o pastor que tem, não falo isso com soberba, não falo isso com glamour, não. Eu já contei, meu ministério é um milagre há 15 anos. Tem 15 anos que eu prego o evangelho, 14 para 15 anos que eu prego o evangelho, e meu ministério é um milagre. Não falo isso com glamour, mas de repente, você imagina um menino, lá do bairro São Geraldo, menino de chinelo de dedo, menino que, de repente, debaixo da Torre Eiffel, olhando para cima assim, falando, meu Deus, quantas vezes eu vi isso na televisão quando era criança. E até aconteceu um outro fato, que eu já devo ter contado, né? Que lá em Paris, nós tínhamos, era um ônibus de viagem que nos levava de um lugar para o outro, e eu caí dentro do ônibus, do 2º andar, quase morri, foi um livramento de Deus. No outro dia eu compartilho isso. Em frente ao Museu do Louvre. Irmã Doris, falta te contar. Uma hora, num momento, eu quase morri. Ninguém acreditou quando eu levantei. Fui segurar a câmera para bater uma foto com as 2 mãos. O motorista arrancou. Quando ele arrancou, eu vou cair do lado. Um dia para compartilho. Mas foi um livramento de Deus. Mas eu estou contando aqui, que naquele lugar, eu falando, meu Deus, o Senhor me colocou, o Senhor me trouxe aqui. Isso é Deus, irmãos, que pode te levar, que pode pegar você e colocar você sentado entre os príncipes. Irmãos, às vezes nós temos o costume de nos sentirmos inferiores. Eu estava dizendo um dia desses para a nora da irmã Doris, que eu era um rapaz que trocava o R pelo L. Aí eu encontrei uma companheira de falar errado, que ela falou comigo que também tinha porque eu tinha a língua presa. Não foi isso que a sua nora disse, irmã Doris? Irmãos, quando eu era criança eu tinha a língua presa, eu trocava o R pelo L, eu não falava em público, eu tinha vergonha, eu me sentia inferior, eu me sentia um menorzinho na casa, como eu sou, não, menor na casa do papai. Eu não abria minha boca na escola para falar, porque eu tinha vergonha.
vergonha da minha fala, vergonha dos meus dentes, vergonha dos redemoinhos que meu cabelo tinha. Me senti um patinho feio. Alguém sabe o que é isso aí, irmãos? Se sentir um patinho feio. Mas aí Deus pega os que não são e honram, para que nós entendamos que não é a nossa força, é a mão dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Essa palavra dava para um domingo, hein? Vocês estão ouvindo na terça uma palavra que era para domingo, porque tem uma diferença, e um dia eu explico essa diferença. Culto da vitória e culto pastoral. Essa palavra dava para um domingo, dava ou não dava? Entenda! Não é a nossa força, não é o nosso braço, não é o nosso intelecto, é a mão de Deus. Que pega um menino que fala tudo errado, que pega pessoas que não são, igual a tantos outros, que a gente ouve o testemunho, né, irmã Doris? E põe ali. Olha para mim. Deus é Deus de te fazer voltar na cidade, no bairro, na casa, na família, na empresa. Eu tinha 2 lugares que eu tinha um desejo muito grande de voltar. Um eu já sei que não existe, porque hoje foi quebrado e hoje é um prédio no lugar. Falei isso um dia desse com a nossa amada irmã Doris, que era lá na Casa Globo. Inclusive o esposo da pastora, da irmã Doris, era a gente conversando, chegamos à conclusão que ele provavelmente era cliente lá. Eu com 15 anos, office boy ali, menino. Como eu tinha vontade de um dia, se existisse ainda o espaço físico. Eu sei que já destruíram, já construíram um prédio, já não é mais. Mas, vontade que eu tinha um dia de voltar ali. Às vezes, irmão Paulo, às vezes, pastora Débora, Deus nos faz... Deixa eu ver. Funcionando, está normal. Às vezes Deus, é a minha internet do celular que está com um problema aqui. Às vezes Deus nos faz voltar em um lugar. Sabe para quê? Sabe por que talvez Jesus mandou Pedro voltar lá naquele lugar? Para um dia Pedro, discípulo de Jesus, lembrar de onde ele estava. E aonde ele estava, aonde ele já esteve e aonde ele estava naquele momento. Tem hora, irmãos, que se tem uma pessoa que prega a fé, que prega olhar para frente, que prega bênçãos, eu falo isso com amor, tá? Eu sou um pregador de bênçãos. Eu sou um pregador de milagres. Você nunca vai ver, isso mesmo, a vida derrotada. Não. Porque eu sou um profeta de bênçãos. Posso ouvir um amém? Tem profeta dos caos por aí. Aquela pessoa que sempre só profetiza coisa ruim. Pastor, mas a Bíblia não fala que a coisa vai piorar. Eu sei que a coisa vai piorar. Mas nós estamos debaixo da mão de Deus, meu irmão. Os dele, ele vai guardar. Você que é filho dele, ele vai guardar. Pastor, mas a Bíblia fala que nos finais do tempo, eu sei, isso é escatologia, nós vamos ouvir muito isso ainda. Olha para mim, nos finais do tempo, mas nós temos que crer que nós estamos na mão de Deus. E aqueles que são de Deus, o maligno não pode tocar. Eu preciso, você precisa, nós precisamos entender isso. Deixa eu dizer algo para você. Um único momento. Eu nunca vou te aconselhar a olhar para trás. Eu nunca vou te aconselhar a ficar pensando no passado.
Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque um dia a minha vida era assim, porque um dia tudo deu errado, porque um dia eu fui abandonado, ah, porque nenhuma mulher presta, ah, porque nenhum homem presta. Já ouvi muito isso, tá? Eu já ouvi muito homem dizendo que mulher nenhuma presta, porque já foi traído no passado. Eu já vi muita mulher dizendo que homem nenhum presta. O Renatinho da Débora presta. Para ela, sim. Pastor, homem nenhum presta, só se for os que você conheceu, porque eu presto para minha esposa. Eu a amo, cuido dela, trato com carinho. Eu nunca vou orientar ninguém a olhar para trás. Mas só tem uma hora que eu falo, você dá uma olhadinha de nada. Sabe aquela olhadinha assim, ó? De rabinho de oi. É para você só olhar e dizer assim, olha onde eu estava e olha onde Deus me colocou. A única hora que é para você dar uma espiadinha de olho. Minha esposa, de vez em quando, nós estamos sentados na mesa comendo alguma coisa, aí quando eu estou assim, estou com uma dificuldade de fazer, dando exemplo, de fazer alguma coisa, a minha esposa tem mania de olhar assim, ó, rabinho de oi para mim, ó. Eu percebo que ela está olhando de rabo de oi. Quando eu olho, ela está assim, ó, é o jeito dela, tá? Estou aqui compartilhando com todo mundo o jeitinho da minha esposa. Ela faz assim para mim. Ela observa primeiro. Às vezes, vou dar exemplo. Né, cortando uma carne. Às vezes eu estou com uma dificuldade, alguma coisa. Esses dias mesmo eu machuquei o dedo. Ó, aqui, ó. Os irmãos sabem, eu contei a história. Orei para um jovem. Fiz segurar um vidro aqui. O vidro estourou na minha mão do nada. Quem sabia disso? Deixa eu ver. Aí meu dedo machucou muito. Eu estava numa dificuldade para mim segurar o garfo para mim assim. Estava com band-aid. Eu acho que eu fui lá com isso. Não lembra, irmã Dóris? Nós fomos lá na casa do Lucas, né? Com um band-aid no dedo. Lembra que eu estava com uma band-aid no meu dedo? Meu irmão estava machucado sério. Sério assim. O vidro cortou bem. Eu estava com uma dificuldade. Lembra que fui tomar um cafezinho lá na casa da irmã Dani. Dani, né? Da irmã Dani, aqui meu dedo não entrava assim, eu com uma dificuldade. E minha esposa, ela é assim. Assim, quando eu estou sentada, ela olha primeiro de rabo, eu vejo que ela olha de rabo de olho. De vez em quando, dá uma olhadinha de rabo de olho, dá. E vê de onde Deus te tirou e onde Deus te colocou. Vê como é que era a sua vida antes. Quem sabe Pedro deu aquela olhada de rabinho de olho e falou assim, meu Deus, tudo deu errado ontem, mas agora com Jesus está dando certo. Tem um único momento, vou repetir, ou na realidade vou concluir essa minha fala. Um único momento em que eu vou incentivar você a olhar para trás. É para você dar aquela olhadinha e dizer, Deus me tirou de lá e me colocou aqui. Deus me arrancou de lá, do lamaçal do pecado, e me colocou aqui, servindo a Ele. Eu não merecia. Ah, não se assuste. Você não merecia. Nós não merecíamos. Mas o amor dele, a bondade dele, a grandeza dele, a abundante graça dele, nos colocou aqui. Colocou eu aqui pregando, falando do amor dele. Colocou você aí servindo a ele. Irmãos, nós estamos aqui servindo a Deus. Aqui é um casal pastoral aqui, posso ouvir um amém? Nós temos outros pastores também, claro, que é uma equipe, e a equipe só está aumentando, né, irmã Dóris? Glória a Deus. Falar nisso, vamos orar pela Lohane hoje, amém, irmãos? Pela Lohane, amém, orar pelo pastor Jaderson, Jocilei, ó o pastor, ó Jaderson, já receba aí. E pelo Leizinho, vamos orar pela irmã Lohane, pelo pastor Jocilei e pelo Leizinho. Irmãos, a equipe está aumentando, sim ou não? Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A Igreja Unida do Santa Efigênia, eu já falei isso, não existe, não tem um pastor na Igreja Unida do Santa Efigênia. O que eu sempre falo? Há um casal pastoral. E posso dizer algo com muito amor e com muito carinho? Todos nós estamos aqui servindo a Deus, não é servindo a pastora Débora, não é servindo o pastor Renato, não é servindo o pastor Jocilei, não é servindo nós estamos aqui servindo a Deus, e nós servimos a Deus, servindo ao próximo. Muitas pessoas querem servir a Deus, muitas pessoas querem fazer algo para Deus. Entenda, quando nós servimos ao próximo, nós estamos servindo a Deus, porque Deus está dentro das pessoas.
Está vendo essa parede aqui? A gente sai daqui, vamos para um outro lugar e aqui vira um boteco. Não sei. E aqui vira um salão de beleza. Sabe por quê? Porque aqui isso é 4 paredes. A igreja somos nós. A Igreja Unida do Santa Efigênia se reúne quando nós estamos aqui juntos. Posso ouvir um amém? Olha para mim, irmãos, que eu já estou encerrando. Jesus mandou Pedro voltar. Eu acho que Deus deu uma revelação nova quando eu fui aqui relembrar o que eu preguei sobre voltar para o mesmo. Pedro, vamos para lá, para o meio do mar. Acho que Deus deu uma revelação nova, né, irmã Samira? Porque naquele dia eu preguei outra coisa. E hoje Deus já mandou outra coisa. É assim, esse é o nosso Deus, irmão Paulo. E quando chegou ali no meio daquele lugar, Jesus mandou Pedro julgar as redes. Mas não julgar de qualquer jeito, irmã Thelma. Jesus mandou Pedro julgar do lado direito. Joga Pedro as redes. Aí Pedro pensou assim, irmã Doris. Não pensou, não, ele falou, tá? Pedro falou assim, Jesus, nós já fizemos isso a noite toda. E não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra, nós lançaremos as redes. No dia que eu preguei sobre isso, eu disse que Jesus estava dizendo assim, em outras palavras, a noite inteira vocês fizeram do jeito de vocês, agora é do meu. Irmão, sabe por que muita coisa, eu vou falar por mim, tá? Inclusive estava conversando isso com a irmã Doris hoje. Sabe por que muita coisa que eu faço dá errado? Sabe por que muita coisa que eu faço às vezes não dá certo? Porque eu estou tentando do meu jeito. Porque eu estou tentando da minha maneira. Às vezes a gente tem mania de tentar da maneira da gente. Às vezes as coisas não estão dando certo porque você está tentando do seu jeito. Você está dando murro em ponta de faca. Essa é uma expressão muito verdadeira. Será que só eu que dou murro em ponta de faca de vez em quando aqui? Tem alguém que já deu murro em ponta de faca aqui? Você sabe que isso é uma expressão, né? É uma analogia, lógico. Irmão, quantas vezes eu já dei murro em ponta de faca? Quando Jesus mandou Pedro julgar do lado direito, não é porque havia algum problema com o esquerdo, com a frente, com atrás. É porque Jesus queria demonstrar para Pedro que eles haviam feito a noite inteira e não pescaram nada, porque foi do jeito deles. E eu disse isso e vou repetir, que Pedro poderia dizer assim, Jesus, o Senhor entende de ser Jesus, mas de pescaria somos nós que entendemos, nós somos pescadores profissionais. Irmão, Pedro não era igual Marcinho e eu, que pega um bambu, uma varinha de bambu, põe uma linha de nylon e põe um anzol na ponta. É anzol que chama aquilo assim? Aquele negocinho chama anzol? Pedro não era assim não, Marcinho. Tem muito tempo que eu não pesco, viu, irmão? Estou falando isso, parece até que... tem pão que eu não sei o que é isso. Você acha que Pedro, ele pescava usando um bambuzinho com um anzol, com a linha de nylon e um anzol? Não, Pedro era pescador profissional. Usava redes. Não só ele, como aqueles que estavam ao redor dele. Quem sabe Pedro poderia dizer assim, irmão Paulo. Pedro, Jesus, você entende de ser Jesus, mas de pescaria entendemos nós. Nós vamos julgar do nosso jeito. Pedro voltaria para casa sem peixe. Pedro voltaria para casa sem um milagre. A pesca que chama a pesca maravilhosa não ia acontecer. Mas Pedro disse, Jesus, sobre a tua palavra lançarei as redes. Tem hora que tudo que Jesus quer é que nós façamos do jeito dele. E sem questionar. Meu irmão, como nós somos, eu me incluo, tá? E como nós somos questionadores. Por que isso? Eu vou dar exemplo como é que a gente questiona e como é que a gente murmura, tá? Não sei com quem eu estava hoje. Ai, meu Deus, ai que calor, ai que calor, ai que calor. Ai, quando está chovendo, ai que chuva, ai que chuva. Ai que frio, não é assim? Já sei. Ainda bem que a pessoa não está vendo. Fui na mercearia hoje comprar. O que eu fui comprar hoje, meu bem? Comida para os passarinhos. Eu tenho 3 periquitos australianos, para quem não sabe.
E agora eles ficam soltos. Não fica mais dentro do viveiro, não. Está solto. Viveiro até foi embora. Estava meio feinho, foi embora. Os periquitos, fui comprar. Aí um menino estava me atendendo, um rapaz estava me atendendo. Ai, que calor. Ah, mas tá calor, hein? Ai, tá calor. Ah, mas que calor. Deu vontade de falar assim, tem certeza que você reclamou do frio. Irmãos, a gente é assim. Quando está chovendo, muita gente reclama. Não é, irmão Paulo? Quando está fazendo muito calor, eu sou assim. Eu não estou falando que esse menino é o único, não. Mas nós somos questionadores. Nós, às vezes, não sabemos o que nós queremos. Não sei quem pregou esses dias nesse altar isso aqui, isso que eu vou falar agora. Um dia a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra. Um dia a gente está fazendo a campanha pelo filho, outro dia muda para uma outra coisa. Um dia pastor, eu quero uma porta de emprego. Pastor, eu quero um emprego numa profissão tal. Aí no outro dia, não, pastor, já mudou. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer. Acho que foi o pastor Paulo César que disse isso. Foi não? Foi alguém que disse isso aqui. Ou foi o Gênesis sábado, pastor Gênesis no domingo. Alguém disse isso. Foi o Paulo César, né? A irmã Samira aqui está me lembrando. Que bom, ó, tá vendo? A irmã Samira está ligada nas pregações. Foi o pastor Paulo César. Irmãos, às vezes a gente começa uma coisa, no meio do caminho a gente já muda. A gente precisa perseverar, persistir. E parar de questionar se Jesus mandou julgar do lado direito ou do lado direito. O milagre não está do lado direito, não, está na obediência de julgar do lado direito. O milagre não estava nas águas do tanque de Siloé, não. Estava na obediência do cego em lavar no tanque. Às vezes nós precisamos entender isso. E quando Pedro julgou as redes, a Bíblia fala, e eu vou encerrar com 2 pontos aqui. A Bíblia fala que eles puxaram as redes. Quando eles começaram a puxar as redes, a Bíblia fala, irmão diácono Jaderson, a Bíblia fala, pastora Débora, a Bíblia fala, irmã Francisca, que era tantos peixes que quase rompiam as redes. Hoje, pela fé, nós vamos puxar a rede. Ninguém disse amém, eu vou repetir. Hoje, pela fé, nós vamos puxar as redes. Glória a Deus. Você que está em casa que vai puxar a rede, escreva aí, tá? Eu vou puxar a rede. Você pode dizer, eu hoje vou puxar a rede? Aleluia. Deus abençoe o pastor Josilei, que está conosco online. Deus abençoe a irmã Simone Pereira. Amém? Deus abençoe todos que estão conosco online. Olha para mim, irmãos. Irmã Ivonete Carmo também está conosco online. Olha para mim, presta atenção. A Bíblia fala que eles começaram a puxar as redes. E quando eles começaram a puxar as redes, eram tantos peixes que quase rompiam as redes. Mas o mais lindo de tudo isso, vou concluir com chave de ouro. O mais maravilhoso existe, irmã Doris? Existe, né? O mais maravilhoso de tudo isso, mais grande que não existe, né? Por isso que eu fiquei na dúvida. O mais maravilhoso de tudo isso é que a bênção não ficou só no barco de Pedro. Ainda que Jesus tenha entrado, olha só, e deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração agora, porque isso aqui é profundo. É simples da minha parte, mas profundo da parte de Deus. Olha só. Jesus entrou no barco só de Pedro, mas na hora da bênção, todos os barcos foram abençoados. Pastor, prova isso. Simples. A Bíblia fala que eram tantos peixes que quase rompiam as redes. E sabe o que eles fizeram, irmã Doris? Sabe o que eles fizeram, irmã Francisca? Sabe o que eles fizeram, diácono Jades? Faz com a mão assim. Quem já chamou alguém? Faz assim, faz. Você está chamando sua família para ser abençoada junto com você. Faz assim, faz. Você está chamando seus filhos, seus parentes, seus entes queridos. Você está chamando seus vizinhos. Sabe para quê? Para receber a bênção junto com você. A bênção de Jesus, pastor Josilei, que está conosco online, foi tão grande na vida de Jesus, de Pedro.
ao ponto de todos aqueles que estavam em volta dele foram abençoados. Eu quero nesta noite profetizar e profetizar com os olhos abertos. A bênção de Jesus é tão grande na sua vida, irmão Marcinho, que não vai ficar só em você, não. Vai acompanhar todo mundo que está perto de você. Essa bênção vai se achegar a todo mundo que está perto de você. Cada um que está aqui, eu falei com o Marcinho, mas essa palavra é para todo mundo que está aqui e para todo mundo que está online. A bênção de Jesus sobre a sua vida. E encerro aqui, eu prometo. Porque nós temos que orar pelos documentos, vamos puxar a rede aqui, é um ato profético, tá? E vamos fazer outras coisas aqui antes da bênção apostólica ainda. Olha para mim, meu irmão, a bênção de Jesus, nesse ano de 2022, aonde estamos encerrando nesta noite a campanha da pesca maravilhosa, vai ser tão grande sobre a tua vida, que vai alcançar toda a sua família, posso ouvir um amém? Vai alcançar toda a tua casa, posso ouvir um amém? Vai alcançar os seus familiares, os seus vizinhos, vai alcançar as pessoas que você talvez nem imagina que vai alcançar. Tem pessoa que está perto de você que vai dizer, ó irmã Dória, estava tudo dando errado e agora está dando certo. O que será? É a bênção respingando. É respingando. Como é que a gente fala? Quando é a bênção transbordando e alcançando pessoas que estão em volta. Irmão Paulo, tem pessoa que está perto de você e vai dizer assim, é engraçado. Estava tudo dando errado e agora estou na bênção. Você vai dizer, a bênção de Deus te alcançando. Irmã Francisca, irmãos e irmãs que estão aqui, que estão em casa, a bênção de Jesus vai ser tão grande na vida de vocês. Nas nossas vidas, eu quero me incluir nessa também, é claro, eu não sou bobo. Vai ser tão grande que vai alcançar quem está perto de nós. Vai alcançar os familiares, os filhos, as filhas, noras, genros, esposo, esposa, os cônjuges, né? Vai alcançar vizinho, vai alcançar aquele tio distante que está doente, vai alcançar aquele parente que está longe, vai alcançar aquele que está lá na Bahia, vai alcançar aquele que está lá em São João da Ponte, aquele que está lá em São Paulo, que está no Rio, vai alcançar. A bênção não vai ficar só para você. Para quem não sabe, quando Jesus desceu desse barco, Jesus oficialmente começou o ministério dele. Ele batizou? Sim ou não? Oficialmente ele começou a fazer o batismo. Ele começou o seu ministério após o batismo. Mas milagres para a multidão, milagres para ter muito, algo que não tinha nada. Foi aqui que Pedro falou, foi aqui que Jesus falou, Pedro, vem comigo agora. Olha para mim, presta atenção. O que Jesus vai fazer na sua vida vai ser tão grande que você vai compartilhar. Jesus é especialista. Irmão, guarda o que eu vou dizer aqui. Talvez eu não vou ser entendido, mas a palavra está sendo entregue. Quando é algo que é bênção de Jesus, nunca fica só em nós. Nunca. Alcança o porteiro do prédio, alcança o lixeiro que está passando ali fora, está varrendo a rua ali, alcança as pessoas que a gente menos imagina, porque é de Deus, porque é de Jesus, porque é Jesus. Ninguém falou tanto de compartilhamento, ninguém falou tanto de amor ao próximo, como Jesus, ao ponto de abençoar não só Pedro, mas de abençoar todo mundo que estava perto, que estava em volta dele. Fica de pé.